Bom dia, pessoal. Hoje eu quero falar sobre a importância do foco que a gente tanto fala, né? Geralmente o ansioso, portador de qualquer dos sintomas, aliás, qualquer distúrbio psicológico, seja síndrome do pânico, toque, TAG, depressão, a gente tem por hábito focar no negativo. A gente cria uma ideia, né? Alguns tratam de monoideia, que é uma ideia única, e vai trabalhando, né, em si essa ideia. Geralmente essa ideia é negativa, é de derrotismo, é de coitadismo, é de coisas doentias, coisas que nos jogam mais para baixo. Não bastasse isso, né? A gente tem por hábito também reforçar isso, né? Tornar isso uma constante em nossas vidas. E nada e nem ninguém consegue nos tirar da mente esses pensamentos negativos. Ninguém nos tira o foco disso, nada. Por mais que alguém fale, por mais que alguém explique, pode ser psiquiatra, pode ser terapeuta, pode ser o amigo, pode ser o pai ou a mãe, não consegue nos tirar desse foco de pensamentos, de linha de conduta negativista. Que tudo tem um viés negativo, que tudo para nós é não, né? Então, o que eu quero demonstrar nesse vídeo é para a gente ter uma noção o quanto a forma de nós agirmos, pensarmos e falarmos é importante para quem realmente quer mudar. Porque tem horas que a gente chega à conclusão que muitos não querem, se acomodam muito pelos fatos, pelo caso de ser dependente de alguém, estar atrelado a algum sentimento de dependência afetiva, que para ela às vezes convém, né? É duro falar isso. E é duro a gente admitir isso, as pessoas portadoras admitirem isso. Mas para muitos convém manter esse estado, né, de coisas, de negativismo, de sintomas, de doença, porque é uma forma de ele chamar a atenção para si. De um parente, de um amigo, de um irmão, de um pai, de um esposo, de um namorado, de uma esposa, seja quem for. É uma forma de negativismo nossa que a gente cria para chamar a atenção para si. Tanto é que geralmente o portador de qualquer desse distúrbio, ele é assim, muito autodepreciativo. Ele se autodeprecia. Ele é o mais feio, ele não dá sorte, ele é o mais azarado, porque é uma forma inconsciente de chamar a atenção para si, para que o outro se penalize por ele, para que o outro tenha dó, para que o outro observe ele com mais frequência, como ele espera e almeja. Então, eu gostaria que vocês atentassem para isso. Mas para a pessoa atentar para isso, precisa que ela admita. Pelo menos analise esse lado. Pelo menos tenha, né, o desprendimento, a humildade de reconhecer-se assim. Uma pessoa que depende da opinião do outro, que depende da atenção do outro. E isso vai criando em si uma situação de desequilíbrio, e a pessoa muitas vezes não admite que seja isso a origem dos males que a afligem. Vai criando ansiedade, a ansiedade vai chegando num ponto que culmina nos distúrbios, na crise, ou na parte mais forte de quem
é portador do distúrbio de ansiedade. Então, para sair desse ciclo que a gente cria, é a gente que cria, não é o outro que cria, a gente não. A gente precisa focar em coisas positivas. É o contrário, fazer o caminho de volta, é o contrário. Se a gente passa 5, 10, 15 anos focando em autopiedade, em coitadismo, em querendo chamar a atenção do outro, em querendo que o mundo gire à nossa volta, é preciso que a gente primeiro tenha a humildade de compreender isso, de aceitar isso e fazer o caminho de volta. Se aceitando como uma pessoa querendo atenção, dependente afetiva e emocional, que quer que o outro praticamente adivinhe os seus pensamentos. Eu não falo isso com nenhuma pecha de orgulho, de presunção, de pretensão, não. Mas eu também custei a entender isso. Custei a perceber isso. Custei a ver que era isso, muito disso, muito do que eu sentia, era das expectativas que eu criava com relação aos outros, do que eu projetava nos outros, né? Eu gostaria que o outro fosse aquilo que eu almejava, aquilo que eu pensava, aquilo que eu idealizei na minha mente, e as pessoas geralmente não são assim. As pessoas não são assim, cada um de um jeito, e a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Então, o foco, eu acredito que tem que ser nas coisas boas, nos pensamentos positivos, sair dessas monoideias, aquela ideia só de pessimismo, de negativo, de autopiedade. Que o ansioso, por si só, ele tem isso incrustado em si. E só a ele compete mudar. Então, é nisso que eu quero. Agora, nesse período de conturbação geral, que nós estamos recolhidos, não só dentro dos nossos lares, mas temos que recolher em nós mesmos e sermos sinceros conosco mesmo. Porque se não for assim, o período que estamos vivenciando é propício para aumentar ainda mais em nós essa carga de pensamentos negativos, doentios, e que vai nos levar a piorar. Se nós tivéssemos a crise uma vez por dia, ou 10, ou uma vez a cada duas vezes por semana, 3 vezes por semana, isso vai tornar-se muito repetitivo, vai para 2, 3, 4 vezes ao dia, porque a gente não para de pensar em coisas negativas e a gente não aceita que nós somos assim. Eu estou falando, pessoal, porque agora nesse período, né, de muita apreensão de todos nós, o que mais a gente vê nas redes sociais, o que a gente mais vê nesses sites que tratam desses assuntos psicológicos, são as pessoas reclamando, né, do problema da doença que está instalada aí no mundo inteiro. Mas assim, a gente não vê também, em contrapartida, nenhuma pessoa falando, não, eu entendo que é assim, todo mundo está sofrendo as consequências da situação atual e procura mudar. Cada vez mais a gente enfronha, a gente penetra no autossofrimento, na autopenalização e fala, e particularmente, como eu já sabem, eu falo com muitas pessoas. E cresceu muito nos últimos tempos o número de pessoas que às vezes falam conosco e reclamando, e aumenta as lamentações, e isso vai gerando aquilo tudo que a gente sabe que a doença, que o distúrbio traz, que o distúrbio vem trazendo para nós. Eu sugiro, mais do que nunca agora, que o nosso foco mude. A gente tem atitudes que nos tragam equilíbrio, ao contrário do que normalmente a gente faz. Um exemplo, geralmente
quando a situação está assim deprimente e a gente entra nesse processo, a primeira atitude nossa é deitar, é ficar recluso dentro de casa, ou ir para o sofá, ou ir para a cama, e entrar nas redes sociais e ficar reclamando, né? Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, busca um, busca outro, e fica ali. E medos de comer, medos de dormir, o medo de fazer exercício. Os medos são generalizados. Todos os tipos de medo que possa imaginar, a gente vai colocando na mente. A mudança de foco que eu falo é buscar o contrário do que a gente geralmente faz. Começou aquele pensamento que a gente vê que vai nos deixar, né, fora do habitual, fora do normal. Já levanta, vai fazer alguma coisa, vai ocupar a mente com outra coisa. Vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa, alguma atividade. Mas até aí, a gente tem que ter atenção, porque senão a gente entra num outro distúrbio que é o toque. Porque muitas vezes a gente percebe que o toque, a pessoa tem aquela coisa de fazer tudo, de querer tudo, de ocupar a mente, mas é para quê? É para fugir daquele outro distúrbio. Acho que tudo tem tem que ter um meio, um termo, né? Nem tanto para o muito, nem tanto para o pouco. Usar o bom termo. Porque se a gente observar bem, o toque é aquele nível de ansiedade que a pessoa está tentando ocupar a mente, ocupar o seu espaço, o seu tempo, com atividades outras, e preocupado com a posição dos objetos, preocupado com a limpeza, né? Mas no fundo, ela está tentando esconder aquele outro distúrbio que ela tem. Que talvez seja a depressão, ou a síndrome do pânico, ou a TAG, por exemplo. Então, ou as dependências afetivas emocionais. Então, o certo é o caminho do meio. Nem tanto para o exagero, nem tanto para a inércia. Né? Olha, eu estou aqui com um pensamento aqui, eu vou sair, eu vou ler um livro, vou pesquisar alguma coisa, e eu sugiro, pessoal, né, como assim, um termo para finalizar, que a gente busque estudar, mas estudar coisas que nos joguem para cima, entrar nas redes sociais para ouvir pessoas que falam de cura, seja qual for, de equilíbrio. Porque é muito comum, primeira dor, primeiro sintoma que a gente sente, a gente entrar para procurar alguém que está falando de dor, de sentir. Isso piora. Né? A gente busca aquele que está sentindo igual a nós, aquele que está lamentando igual a nós. Busca, se eu tenho um sintoma qualquer, eu vou tentar achar alguém que fale do jeito que eu estou falando, do jeito que eu estou sentindo. E isso é pior. É melhor buscar a cura, alguma coisa que fala de equilíbrio, alguma coisa que fala de cura, alguma coisa que fale no sentido de jogar a gente para cima. Então, é nesse sentido que eu convido a vocês a mudarem o foco das suas atitudes, dos seus pensamentos, dos seus modos de agir, de pensar e de falar. Não é? Para que o equilíbrio venha aos poucos. E a gente leve relativamente uma vida normal, né? Então, era nesse sentido que eu gostaria de convidar. Observem bem que tudo que eu falei hoje, já falo há muitos anos no blog e tenho falado também nos últimos 6 meses, né? Que o nosso canal do YouTube foi criado em outubro. Mas é tudo repetição, porque não tem outras alternativas, né? Como para criar a doença em nós, a gente repete muitas coisas negativas, né? Para livrar dela, também a gente precisa repetir muitas coisas positivas. Aquele jargão popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu vou continuar falando sobre isso, porque é a única forma da gente se desvencilhar dessa doença, desse desequilíbrio, desse distúrbio.
é mudando o nosso foco, o nosso modo, né? É mudando o nosso jeito, é mudando a nossa maneira de encarar, é enfrentando os medos, é racionalizando os nossos pensamentos, é mudar os nossos pensamentos para coisas positivas, sairmos das monoideias negativas, né? Porque atrás de todo distúrbio psicológico vem uma ideia negativa de doença, de tristeza, de morte. E é isso que a gente precisa alterar para quem quer realmente o equilíbrio. Como eu disse, tem algumas pessoas que às vezes preferem ficar assim para chamar a atenção para si. É doído falar isso. Mais complicado é admitir isso. Mas que existe, existe. Existe pessoas que se comprazem em ficar nesse estado mórbido da doença para chamar a atenção para si, para que o outro a observe, para que o outro tenha piedade dela, tenha dó, que chame atenção naquela carência que ela tem, né? Isso chega a tal ponto, pessoal, né, de muitas das vezes a pessoa entrar na rede social e ficar falando, oh, eu tô sentindo isso, aquela coisa lamuriosa, com a voz de doente, né? E, na verdade, é o que ela quer? É porque ali no meio familiar, ninguém tá dando atenção para ela mais. É marido, é esposa, é pai, é mãe, é irmão, já não estão suportando aquela rosário de reclamações que ela faz. Aí ela corre para as redes sociais para achar alguém que, como ela, aí encontrou o prato do dia, ela encontrou aquilo que ela queria, que ela buscava. E quando ela não entra, quando ela não encontra, ela entra naquele processo mórbido de tristeza, de auto-pena de si, né? Fica naquele processo negativista. E sem saber, né, que isso, na verdade, aumenta ainda mais o processo de ansiedade dela. Então, eu gostaria de que vocês mudassem o foco. Esse é o meu pedido. Olha, eu gostaria de agradecer vocês, né? E pedir, na medida do possível, né? Quem quiser se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar o like, porque dessa forma o YouTube entende que o assunto, a nossa proposta está sendo bem querida e bem aceita. E só assim ele vai replicar para outras pessoas. Isso eu falo para quem, né, achar o nosso conteúdo válido, que ajude de alguma forma, faça isso aí. Se não achar que não está dentro da sua realidade ou não gostar, né, gostar é uma coisa individual de cada um. Tudo bom. Mas quem gostar e quiser fazer com que o nosso conteúdo chegue a outras pessoas, utilize esses dispositivos que o YouTube põe né, na sua rede, para que as pessoas também, outras pessoas também tenham acesso aos nossos conteúdos. Seria a inscrição no canal, né? Seria os likes, né? E aquele sininho lá, que é por esses dispositivos que o YouTube classifica os conteúdos, os vídeos e quem propõe uma ideia nova. É isso que eu peço. Vocês fiquem com Deus e eu vou começar a postar, geralmente nas terças e na sexta eu vou postar um vídeo, né, com conteúdo generalizado, porque eu sei, né, que vai ficar muito repetitivo porque o assunto não tem outra alternativa. Eu não vou propor falar de remédio, de tratamento, de coisa, porque isso não é minha área, porque eu não fiz. Eu não vou falar uma coisa que eu não fiz, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não fiz, então eu não posso falar de assuntos que eu não conheço. Tem muitos aí que falam, cada um escolhe o seu. Eu estou propondo novos caminhos, novas diretrizes, né? E não critico quem busca outros, né? Eu escolhi assim, tenho 11 anos, estou vivendo bem assim, né? O dia que eu achar que tem alguma coisa que eu possa mudar, eu mudo, mas por enquanto para mim tá bom. Mas também não critico quem busca outro tipo de entendimento, cada um escolhe o seu meio, né? Se alguém identificar com a nossa proposta, ótimo.
vou ficar satisfeito. E se puder replicar, compartilhar, muito que bom. Agora, se não aceitarem, a proposta é essa, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo, se Deus quiser.